Olá, tudo bem com você? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. Nós ajudamos pessoas que querem parar de usar o álcool e a droga sem internação. E hoje nós vamos falar desse assunto. Por que só a mudança não é o suficiente, né? Então a gente vai entender por que disso tudo. A gente combinou que a partir desse ano a gente ia fazer uma live por dia, de segunda a sexta, nesse mesmo horário aqui, nesse mesmo canal, né, da Saúde Mental Extrema. Então, todo dia, às 20 horas e 45 minutos, a gente vai iniciar a live. Só tirar meu celular aqui do bolso aqui. Vai que toca. Então, o assunto de hoje é por que só a mudança não é o suficiente, né? Antes de começar, eu queria desejar um extraordinário ano aí para você que está nos assistindo, para toda a sua família, para todo o pessoal que nos acompanha aí nos grupos, aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Desejar a todos vocês muita saúde, muita paz e que nós juntos vamos conseguir sair desse momento de dificuldade aí que todos estamos vivendo. Se Deus quiser, logo, logo essa vacina sai e tudo volta ao normal. E daí a gente se encontra novamente nos grupos. Já estou com saudade já de fazer as palestras, de falar lá em público com as pessoas. E falar aqui para a câmera, para o celular, não é a mesma coisa, né? Eu me sinto meio sem jeito, parece que está sem entusiasmo, né? A gente está aqui sozinho, mas o trabalho tem que prosseguir, parar, né? E é através da dificuldade que a gente cresce e aprende outras formas aí de levar a mensagem para as pessoas. Então, eu vou tentar explicar, nesse tempo que a gente tem, por que só a mudança não é o suficiente, né? Eu fiz um gráfico aqui, ele está bastante intenso, mas acho que vai dar para a gente entender, né? Então, no primeiro momento, a gente tem ali a felicidade. A gente vai perceber que, vamos usar o exemplo da criança, né? Quando a gente é criança, a gente é feliz, principalmente nós que somos adultos, né? Eu estou naquela faixa ali do meio século, de 50 anos, então a gente olha para o nosso passado, quando éramos criança, com uma certa nostalgia, né? A gente gostaria de voltar para aquele lugar onde a gente era feliz e não sabia, né? A gente fala, né? Eu era feliz e não sabia. Muitas vezes com pouco, né? A gente era feliz com pouco. Era pouco, mas era o essencial, né, que a gente tinha. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma criança, ela vive esse momento de plenitude, de felicidade, até a adolescência. Aí, quando ela chega na adolescência, ela já acontece uma modificação biológica mesmo, né? Que todos nós passamos por essa crise existencial, né? Que é a adolescência. E aí, na adolescência, a gente conhece a onipotência, né? O que é a onipotência? O sentimento de onipotência é que a pessoa pode tudo. A gente se sente todo poderoso e daí passa a não ouvir mais os pais, a não ouvir mais os professores, né? O adolescente, ele acha que os pais são ultrapassados, que são careta, que no tempo deles era assim, e que ele é diferente e do jeito dele vai dar certo, né? Então tem essa passagem aí da adolescência e ele cria essa onipotência.
Então, ele sai daquele momento, quando criança, de felicidade e começa a entrar na crise com essa experiência da onipotência, achando que ele sabe, que do jeito dele vai dar certo, porque todo mundo faz. Então, ele tem todas as desculpas possíveis e imaginárias para fazer valer essa onipotência. Então, ele sai dessa fase de felicidade e começa a ter dificuldades na vida. E aí, ele vai passar por um outro nível que a gente chama, na psicologia, de projeção. A projeção é aquilo que se projeta para fora. Então, como ele, com esse sentimento de onipotência, e ele acaba tendo aí várias frustrações, ele acaba projetando nos pais, né? Então, ele vai começar a aprender a lidar com a frustração, ele vai percebendo que não é tão onipotente assim, né? Porque vai faltar dinheiro, vai faltar recurso para ele sustentar essa onipotência. E aí ele começa a projetar nos pais as dificuldades que é dele, que é da vida. E aí ele começa a entrar num processo de crise, né? Ele começa a experimentar ali, nessa onipotência, esse lugar difícil que a gente está chamando aqui, no caso, de crise. E a crise vai trazer dor, sofrimento, angústia, desespero. Ele vai ter que aprender a lidar com as perdas, né? Então ele vai perder, vai começar a ter dificuldade na escola, nas provas, porque a vida começa a ficar mais difícil, a vida começa a cobrar mais desse adolescente que está ainda em formação, né? E aí ele vai entrar nessa crise. Esse seria o processo natural, né, até aqui. Agora, se nós colocar o aditivo da droga nesse processo, que pelo nosso conhecimento é onde inicia, né, o uso da droga, geralmente ele inicia de 90%, mais, eu arrisco dizer 95% dos casos que eu acolho para tratamento, tanto no consultório quanto na clínica, o início do uso da droga é nesse período da adolescência. E ele continua ali no uso da droga por conta dessa onipotência. Ele acha que ele tem controle, que ele consegue, porque nas festas que ele vai todo mundo usa, e aí os pais vão cobrar dele, ele acha que os pais estão inadequados, que são careta, que não é bem assim, não faz tanto mal assim, que é só um pouquinho, é só de vez em quando. E aí ele vai vendo que entrou a droga, aquilo que já era difícil vai complicando cada vez mais. E é nesse processo que ele aumenta a projeção naqueles que estão mais próximos, né? Então, aí já não é, quando entra a droga, não é só ele mais que entra em crise, né? A família, os pais, sobretudo, e aqueles que estão mais próximos dele começam também a ter esse efeito colateral do uso da droga que ele está fazendo. E aí a família toda começa a entrar nesse processo de crise. Vai experimentando a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero e as perdas que vão tendo. Ele vai ter perdas na escola, muitos perdem o ano da escola, muitos até saem da escola. Ele vai perder relacionamento, se ele começou um relacionamento com uma menina que não usa droga, provavelmente ele vai perder esse relacionamento, esse namoro, essa ficante, sei lá eu como que é que eles falam, né? Mas ele vai começar a perceber que tem pessoas que estão vivendo a mesma fase que ele.
E aí tem uma questão que a gente chama de uma matriz social, que o sujeito, nós temos uma tendência a nos alinhar socialmente com as pessoas parecidas com nós. Pode trocar lá um pouquinho. E então ele vai começar a se alinhar socialmente com esses que estão vivendo essa mesma crise que ele, essa mesma fase difícil. Então ele vai ter uma tendência de conviver com pessoas que também usam drogas, de se relacionar com as meninas que também usam drogas ou não aceitam, né, essa condição. E aí ele vai permanecendo nesse lugar, e geralmente é nessa fase, quando ela está mais aguda, que a crise começa a aumentar, que a família não consegue mais dar conta disso sozinha, que a família procura ajuda. Geralmente a família procura ajuda com as pessoas mais próximas da família mesmo, os avós, os tios, padrinhos, aquela pessoa que a família acha que vai ter acesso a essa pessoa que está vivendo a crise, que vai conseguir provocar uma mudança. Então fala com a avó, fala com o tio, fala com o padrinho, fala com o melhor amigo, aí depois vai falar com o padre, com o pastor, e essa crise ela não melhora. Depois de feito tudo isso, aí vai buscar uma internação, que é o tratamento aí mais usado, né? Uma das abordagens mais usadas é o processo de internação. E aí ele volta para a crise. Então, quando ele está nesse processo, vivendo essa crise, ele chega para tratamento no processo de internação em crise. Pode tocar ali, por favor. E aí, trocando ali, ele vai chegar na crise aí, que é o fundo do poço, né? Então, ele saiu daquela condição que a criança tinha, de felicidade, aí se transformou nessa pessoa onipotente, que é aquele que sabe tudo, começou a projetar essas dificuldades na família, né? Geralmente se colocando ali como vítima, porque é sempre eu, porque eu sou o mais novo, porque eu sou adotivo, e aí ele começa a construir esse lugar de vítima. E aí entrou em crise, não só ele, mas a família. E aí geralmente busca um tratamento numa clínica, numa comunidade terapêutica, e lá ele começa a sair da crise, a família também, e ele passa para o segundo estágio depois da crise, o primeiro estágio depois da crise, que é a mudança. E a mudança, se você observar ali na crise, a crise promove dor, sofrimento, angústia, desespero e perdas. Na mudança, ele ainda vai ter dor, assim como a família, vai ter medo, vai ter insegurança e vai ter desconforto. Então, a mudança, por si só, ela não é o suficiente, né? Porque ele ainda vai sentir dor e medo. E, geralmente, ele fica lá na clínica, aí sai desse período de crise, mas ainda com medo, ainda com insegurança, ainda com desconforto. E a grande dificuldade está aí nesse lugar. Então, o tratamento na comunidade terapêutica promove essa mudança. Lá ele vai aprender a evitar lugares, pessoas, tudo aquilo que a programação lá sugere. Só que quando ele sai da clínica, ele, nos primeiros 3 meses, que é o mais difícil, ele não consegue promover
Ele não se sente bem com essa mudança, ele não se sente bem não usando droga, porque ele estava habituado naquele lugar, estava alinhado com aquela matriz de pessoas que estavam lá usando droga, que estavam lá vivendo a mesma crise, e por ele não ia nem buscar a internação. A família que achou melhor para evitar um prejuízo maior ainda do que aquele que essa família estava vivendo. Então, lá, no tratamento da clínica, eles vão promover essa mudança. E ele vai sair de lá, no primeiro momento ele vai fazer o sugerido, vai evitar essas pessoas e tal, mas porque ainda está sentindo dor e insegurança, nos primeiros 3 meses, 6 meses, ele consegue suportar, mas é como se a vida tivesse descolorida, a vida dele ainda está cinza, sabe? Está sem graça sem a droga. E aí ele volta a usar a droga. Volta a entrar em crise novamente. E aí volta a dor, sofrimento, angústia, perdas. E aí a família se desespera de novo e volta a internar ele. Então, esse programa estruturado que a gente montou nesse período de 4 anos, né, que a gente ajuda pessoas que querem parar de usar o álcool e a droga sem a internação, é para tirar a pessoa dessa condição. Porque se ele vai internar novamente, vai fazer um tratamento, lá vai ser dado a mesma coisa. Lá eles vão promover uma mudança nesse sujeito. E aí, após ele sair de lá, se ele não se adaptar, ele volta a recair de novo e daí volta a internar. Então, esse programa, esse projeto que a gente estruturou, é para tirar essas pessoas que tentaram com o processo de internação, com essa abordagem, e não tiveram o sucesso esperado. Né? Não conseguiram sair desse nível, de sair da crise e promover uma mudança por um período de 6 meses, de 1 ano, não é o suficiente para passar para outro nível. Então, as pessoas têm dificuldade de sair desse nível da mudança. E aí a gente vai passar agora para o outro nível, que é o nível do crescimento. Então, aqui fora é que vai acontecer o crescimento. Não é lá dentro da clínica. Então, ele vai ter que vencer a dor, o medo, a insegurança, o desconforto, e daí ele passa para outro nível. A diferença do tratamento sem internação é que, nesse processo, ele vai estar junto com o terapeuta, junto com a pessoa que está lá tratando, ouvindo ele. E daí a gente vai fazer esse trabalho junto, né? Porque a internação, de repente, ele não consegue porque ele está sozinho. E sozinho a gente entende que é mais difícil. Né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Agora, se você quer ir longe, é bom que você vá acompanhado. Então, quando ele sai desse nível da mudança, que causa dor, medo, insegurança e desconforto, ele vai passar para o nível do crescimento. O crescimento também vai promover a dor, a insegurança e o desconforto, mas já não tem o medo. Né? Percebe que ali na crise já tem 5 itens ali. Na mudança, a gente vai ter 4. Então, cada fase que esse sujeito vai ultrapassando, ele vai criando mais condições de se manter naquela fase. Então, quando a gente consegue tirar esse sujeito da mudança e levar ele para o crescimento, isso a gente consegue por volta de 3 meses do tratamento, sem internação. A gente já consegue promover essa mudança e já começar a partir para o próximo nível, que é o nível de crescimento. Porque crescer também dói. Crescer também causa insegurança e desconforto. A partir do momento que ele consegue sair desse nível de mudança, passar para o nível de crescimento, a gente vai
para o próximo nível, que vai se dar lá no quarto, quinto mês, sexto mês, que é o nível de transformação. Então, perceba que no crescimento ainda tem dor, tem insegurança, ainda tem desconforto. Mas quando ele passa para outra fase, que é a fase da transformação, já não tem mais dor, já não tem mais a insegurança, ele já se sente mais seguro, ele já está vivendo uma transformação na vida dele. Ele já conseguiu evitar o uso, evitar aquelas pessoas, ele foi aprendendo habilidades, e o mais importante é aprendendo habilidades aqui fora, no lugar onde as dificuldades vão se apresentar. Porque no tratamento com a internação, ele não consegue ultrapassar a fase da mudança por conta de não ter recurso para lidar com as dificuldades. Ele não tem ainda recurso para lidar com a dor, com o medo, com a insegurança e desconforto. Mas nesse lugar da transformação, aí a dor já está mais tolerável, porque ele já passou por um processo onde ele teve mais dor. E aí tem a dor e o desconforto. E no final do tratamento, conforme a gente promete, lá pelo 8º mês, né, alguns conseguem antes, outros conseguem depois, mas a gente estruturou um tratamento de 9 meses. Ele consegue ultrapassar esse processo de transformação e aí ele passa a ter maturidade. Na maturidade, ele vai ter o desconforto, que é o que a gente tem. Né? Nós que estamos aí com 40, 50 anos, as pessoas que não usaram droga, que estão aí iniciando a sua vida, cumprindo lá com as suas responsabilidades, com os seus compromissos, independente do seu papel social, de filho, de marido, de esposa, de pai, de avô, né? A gente vai ter dificuldades, a gente vai ter o desconforto. Viver, respirar é desconfortável, né? Não é fácil acordar, ninguém... vai ter um momento que você vai ter dificuldade de acordar, principalmente de quarta-feira para frente, né? O nosso corpo já não aguenta mais. A gente vai aprendendo a lidar com esse desconforto, porque nós passamos por essas fases da vida. A gente foi aprendendo, criando recurso para sair desse lugar. E quando a gente atinge essa fase de maturidade, a gente tem uma tendência a voltar para aquele lugar lá da criança, o lugar da felicidade. Né? Então, o que é a felicidade? Né? Que está aí, que é essa ponte aí, que nós vamos fazer todo esse esforço para promover essa ponte para não cair mais nesse buraco, para não cair mais nessa crise. Porque uma pessoa feliz, ela não tem necessidade de usar droga. Uma pessoa que se sente bem não vai ter necessidade de usar droga. Mas o que é a felicidade? A felicidade é essa equação simples que está aí. Então, felicidade é igual a realidade menos expectativa. E quando a gente começa a criar uma expectativa muito grande, nós experimentamos um sentimento que a gente chama de frustração. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. E a frustração, uma pessoa frustrada é uma pessoa que fica num lugar onde a felicidade está ausente. Uma pessoa feliz não é uma pessoa frustrada. Uma pessoa feliz é aquela que fica plena com as coisas simples da vida. Eu posso não ter aquilo que eu
que eu quero, mas eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Né? Felicidade, para mim, é eu trabalhar o dia todo, como trabalhei hoje, chegar em casa, estar aqui com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, na minha casa. E a felicidade é feita de coisas simples. Né? Quando que nós nos afastamos desse momento pleno de felicidade? Quando nós queremos mais. Mais, e mais, e mais. Mais prazer, por exemplo, que é o caso da droga. Mais alegria. Mais euforia. Né? Um adolescente, ele não vive... Um adolescente, sobre o efeito da droga, sobre o uso da droga, ele perde a condição de experimentar a alegria, a felicidade. E ele começa a experimentar a euforia. E a euforia traz a depressão. A euforia traz a frustração. A euforia traz perdas. Né? Então, uma pessoa sob o efeito da droga é uma pessoa que está desconectada com a realidade. E qual que é a equação? Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Não tem como você ser feliz, não tem como eu ser feliz, se eu estiver num estado alterado de consciência, se eu estiver desconectado com a minha realidade. Só dá para ser feliz, para ter uma vida plena, conectado com a realidade, com os dois pés no chão. Quer dizer, eu me aceitando como eu sou, com as minhas limitações, e a partir do momento que eu aceito as minhas limitações, eu posso criar condições de sobrepor, de melhorar isso, de buscar um recurso maior. Se o meu salário está baixo, eu tenho que me capacitar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer curso, eu tenho que... Mas ele não quer porque ele não precisa, ele é onipotente. Né? Ele não quer porque a culpa é que meus pais são pobres. Né? Se meu pai fosse rico, tivesse condições, a mesma condição que o meu amigo tem, eu estaria numa outra condição. Então, tem como sair desse lugar? Tem. E é um processo. É um processo de autoconhecimento. Tanto da pessoa que está precisando de ajuda, do dependente de álcool, de drogas, assim como a família. A família entender esse processo. Entender que no começo não vai ser fácil. Né? O programa todo ele é simples, mas não é porque é simples que vai ser fácil. Né? Então, quando a gente entende que é esse o processo, que é isso que acontece, fica bem mais fácil quando a gente tem clareza da situação. Né? Então, sair da crise é muito fácil, não precisa nem de internação para sair da crise. As próprias dificuldades vão fazer esse sujeito melhorar, buscar uma mudança. Você não consegue segurar o seu filho dentro de casa, o seu marido dentro de casa. Ele sai todo dia para ir usar droga. Ou sai para trabalhar e não volta no horário. Agora, se a crise aumentar, e é isso que vai acontecer, naturalmente, só que o salário disso é dor, angústia e sofrimento. Por exemplo, ele fica devendo para o traficante. Aí o traficante vai atrás dele. Daí ele não vai sair de casa. Então, aquela dificuldade que você tem de manter ele em casa, é só ele aumentar a crise lá fora, ele se prende em casa. É só ele arrumar lá um problema com, sei lá, com a polícia, ele não vai sair de casa, ele não quer ser preso. Então ele vai ficar em casa. Só que isso vai provocar uma mudança
do fato dele sair, mas não resolve o problema. Então, muitas pessoas que buscam o tratamento como internação, elas não estão buscando tratamento para parar de usar o álcool e a droga. Elas estão fugindo de alguma coisa. Como eu falei numa outra live, alguns buscam o tratamento porque tem medo do traficante, porque está devendo lá para o traficante, e daí tem medo, daí vai lá para a clínica, fica lá um tempo. Outros, para não perder o emprego. Aí ele vai buscar uma internação para não perder o emprego. Daí melhora, tem uma pequena mudança ali, diminui a crise, ele sai, volta para o emprego, e dali 6 meses está na crise novamente. É isso que a gente assiste, né, com o tempo, né? Porque faz 20 anos que eu faço esse trabalho, então isso eu estou cansado de ver. E a partir do momento que a pessoa tem essa consciência, e a gente vai fazer esse exercício junto com ela, ela entender que usar droga, que beber é igual a ter perdas, que voltar a usar é voltar a sofrer, eu não tenho dúvida que ela vai pensar antes de usar. E isso pode acontecer, e acontece no tratamento sem internação. E às vezes é o que precisa acontecer. Ele ficar um tempo sem usar, daí ele usa, daí ele vai ver a causa que aquilo tem, daí ele aprende. E aí ele começa a ter mais segurança, mais confiança, e aí ele decola. Ele não pode voltar novamente para o buraco da crise, para aquele mesmo lugar onde ele já passou várias vezes. Ele não quer também isso. Então não é a mudança, só a mudança não é o suficiente. Nós temos que tirar ele desse lugar de mudança para um lugar de crescimento, para ele conhecer uma transformação, aprender a viver sem usar droga, aprender a conviver com pessoas que não usam droga, e daí ele vai ter alegria e felicidade nas coisas simples. Ele tem que aprender isso. Né? Isso não se aprende explicando, falando, tem que ser ali no dia a dia. Uma criança não aprende a escrever sem lápis, sem papel. Ela vai ver lá escrito a letra A, ela repete aqui, A mais B igual a abelha. E ela vai no processo. Ela aprende o A, aprende o B, aprende o E, aprende o L, aprende o H, e daí ela escreve abelha. Então, o processo de aprendizagem, ele tem que passar por esse lugar de crescimento, de transformação. Porque primeiro ela tem que aprender a letra, para depois aprender uma palavra, para depois conjugar o verbo. É um processo. Ele tem que aprender a viver sem a droga, assim como tem que aprender a escrever lá no beabá. Não tem outra saída. Não dá para ensinar uma pessoa a escrever com palavras. O nosso método é letra por letra. Eu vou dizer o meu nome, por exemplo, várias pessoas falam meu nome errado, mas eu já estou acostumado. Mas aí eu sei que as pessoas não têm dificuldade de escrever Carlos, mas quando eu falo, como que é o seu nome? É Carlos Kujat. Aí eu tenho que soletrar, letra por letra, para a pessoa não errar. Uma pessoa alfabetizada, ela pergunta, como que se escreve? É Kujat ou é Kugart? É Kugart. Kugert. Kugart, agora sim, agora aprendi. Mas para a pessoa entender o que quer dizer Kugart, eu tenho que soletrar. Kugert. E às vezes, soletrando, a pessoa escreve errado. Percebe como é um processo? Um processo simples, escrever o nome de uma pessoa
complicado, assim como o Carlos, né? Não é só o nome que é complicado. Mas eu estou me descomplicando com o passar do tempo. Eu acredito que até aos 90 eu vou conseguir ficar menos complicado. Né? E por ser uma pessoa complicada, é que eu aprendi a fazer as coisas mais simples, ajudar também as pessoas complicadas. Uma pessoa complicada tem mais facilidades de entender uma outra pessoa que se complicou também. Então, é um processo, e a gente projetou isso dentro de um período de 9 meses, e a gente sabe de cada fase o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e dentro do processo, não é só a pessoa que está lá fazendo o tratamento que vai aprender. Eu também vou aprender, porque aquilo que é bom pode ser melhorado. Eu também estou num processo de transformação, de maturação. Cada vez eu fico mais maduro, cada vez eu fico mais seguro do meu trabalho. E isso tem um efeito no outro. Eu vivo isso a cada dia. Você não sabe a satisfação que é. Eu ouvi de uma mãe hoje, o filho dela passou por um tratamento, está passando ainda. Já tem 12 meses, 1 ano vai fazer agora, o dia 10 de janeiro. Que esse rapaz passou por todas as fases aí. Fez várias internações. E faz 1 ano que ele não está usando droga e ele não precisou de internação. Pensa numa mãe feliz. Só isso vale a minha existência. Só isso já vale o meu trabalho. É resultado, eu costumo dizer, em alto e em bom som. Eu sou um homem de resultado. Eu olho para o resultado. Se o resultado não está bom, nós temos que mudar o resultado. Nós temos que fazer alguma coisa para mudar esse resultado. Porque foi no trabalho, dentro da clínica, o que sempre me incomodou foi o resultado. Não pode ser verdade. Pô, o cara estava tão bem aqui dentro da clínica, ele ficou aqui os 6 meses, saiu daqui super bem, e quando ele recai, parece que é alguém da minha família. Digo, eu não acredito que isso aconteceu, meu Deus do céu, o que faltou? Sabe aquela palavra que as mães falam? O que eu deixei de fazer? Daí eu vou ver, digo, não, mas não deixei de fazer. Porque não deu certo para ele, mas deu certo para o outro, e eu fiz do mesmo jeito para todos. Então, por que não dá certo para alguns? Por que para 20% dá certo e para 80% não dá certo? Daí eu fui atrás dessa resposta, que me incomodou. E aí eu percebi que o resultado do meu trabalho no consultório, fora da internação, é melhor do que o meu resultado lá dentro da clínica. E a seriedade que eu levo ao meu trabalho, o empenho que eu faço é o mesmo. Eu não sei fazer de outro jeito. Eu não vou economizar. Né? Se é para fazer, vamos fazer direito. E vamos ter resultado. Digo, não, então eu vou fazer. E daí eu comecei a fazer um teste. Comecei a trabalhar com isso e durante 4 anos eu fui aprimorando esse método de tratamento. Né? E esse ano a gente está expondo para todo mundo. Não é uma terapia normal. É um processo estruturado, com começo, meio e fim. A terapia não tem fim. Agora, ele tem um outro objetivo, porque a gente pode colocar, aí no lugar da crise, no buraco da crise, a gente pode colocar o que a pessoa quiser. Porque assim, eu recebo pessoas que estão há 1 ano, 2 anos sem usar droga, mas eles não saem desse buraco da crise. Não diminui a dor, o sofrimento, a angústia. Ele não aprendeu ainda a lidar com as perdas.
Porque a questão não é só a droga que leva para esse lugar, a doença da dependência química é uma doença multifatorial. São múltiplos os fatores que empurram a pessoa para esse buraco. Às vezes, fatores biológicos, como uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade, que não foi diagnosticado lá fora. Eu recebi uma paciente o ano passado, no começo do ano passado, que foi uma indicação. Essa mulher, ela estava com diagnóstico de depressão já há 6 anos, tomando medicação. 6 anos deprimida. E aí ela se queixou para um grande amigo meu, até vou falar o nome dele, o Paulo. E o Paulo mandou ela para lá. Mandou ela lá no consultório, a gente marcou uma consulta e tal. E ela me contou a história dela, que ela tomava remédio e tal, e daí eu pedi as receitas, a medicação, fiz todo o trabalho ali, o básico, no simples. O que levou ela para lá foi a depressão. E ela não saía desse quadro. Ela melhorava, tinha uma pequena mudança e recaía novamente. E eu disse para ela, bom, como você já fez tratamento, já fez terapia, toma medicação e não está tendo resultado, nós vamos começar do zero, tudo bem? E ela, não, tudo bem. Eu fui muito bem recomendada pelo senhor, tá. E aí eu disse, ó, você tem convênio? Ela falou, tem convênio. Então a gente vai fazer, vamos primeiro descartar, né? Então, no contexto biopsicossocial e espiritual. Vamos trabalhar nesse contexto, a vida toda do sujeito. Então, primeiro de tudo, né, uma das coisas que a gente aprende na faculdade, logo lá nos primeiros 2 anos do curso, que a gente vai trabalhar com uma doença mental, nós somos profissionais da doença mental, e nós temos que descartar a parte biológica. Então, eu vou pedir para você, primeiro, fazer um exame da tireoide, ver como é que está glicemia e tal. Ah, mas eu não tenho problema. Eu digo, não, mas vamos ver. Né? Você faz os exames, traz aqui, porque nós precisamos disso tudo. Né? Teve algum médico que pediu isso para você? Ela disse, não. Geralmente é um psicólogo, um psiquiatra, o psiquiatra não vai pedir esse exame. Eu disse para ela, digo, não, mas como você tem convênio, você vai lá, fala com um neuro, com um clínico geral, não sei como é que funciona lá no seu convênio, e ela foi e fez. Para encurtar a história, era problema na tireoide. Então, a tireoide dela não produzia alguns hormônios necessários, e aí causava depressão. Ela tratou a tireoide, acabou, foi embora a depressão. E durante 6 anos, ela ficou sendo medicada com depressão. Então, por que eu estou explicando esse caso? Para ficar mais fácil, porque tem algumas pessoas que não param de usar droga, não conseguem, às vezes porque tem uma comorbidade que não é tratada. E a gente sabe, a população, a sociedade, ela usa a droga como um remédio. Ela usa o álcool como um remédio para alguma dor que ela está sentindo, para alguma dificuldade que ela tem. Por isso que ela adoece mentalmente e entra em crise. Uma pessoa é mandada embora do serviço ou perde lá o namorado, o relacionamento, ela faz o quê para curar essa dor? Vai tomar uma. Eu nasci e me criei ouvindo isso. Ah, fulano lá tá bebendo porque tá com dor. Entende? Quer dizer, é uma questão social e nós fazemos isso. A gente rala no final a semana toda e trabalha e faz isso, e daí tem a sexta-feira,
que é ativado lá o setor de recompensa. Ah, vou tomar uma porque eu mereço o happy hour, para dar uma relaxada. Pô, tem um monte de coisa que dá para relaxar. Uma enxada, como dizia o meu avô, é muito bom para relaxar. Sabe, fazer um exercício, ir na academia, fazer uma yoga, um pilates, uma caminhada mesmo. Brincar com seu filho, jogar bola. Relaxa. Ainda mais depois de 50. Vou brincar com meu filho 1 hora aí jogando bola. Nossa, eu relaxo assim. Não preciso tomar remédio para dormir, não. Entendeu? Então, basicamente é isso. Às vezes é um olhar diferente que faz toda a diferença. Mas como você está num lugar onde o olhar é um só, é isso, é isso, é isso, você tem que respeitar a regra, norma, disciplina, sabe? Não é individualizado. Aqui fora, não. Aqui fora eu vou acompanhar o sujeito e a sua dificuldade, aquela que ele está vivendo, se é no relacionamento, vamos entender o porquê. Porque às vezes é esse relacionamento que leva ele. Esse relacionamento que causa uma frustração, e essa frustração desse relacionamento que leva ele ao uso. Então, eu dizer para ele mudar não vai adiantar, eu tenho que trabalhar lá na tireoide do relacionamento dele. Percebe? E a gente está tendo um bom resultado, um excelente resultado com esse projeto. E eu conto com você, com a sua ajuda, para divulgar esse trabalho. Porque, como a gente está fazendo isso, e não tem muita gente fazendo isso, tem gente que não acredita. Mas a gente vai começar a mostrar a prova. Eu vou começar a trazer essas pessoas para falar, porque eu falar é uma coisa. Outra coisa é você ouvir o que eu ouvi dessa mãe hoje. E a gente fez isso junto, sozinho, sabe? Eu não tenho poder nenhum. E é por isso que eu posso ajudar, porque eu não sou onipotente. Eu não tenho todas as respostas, mas nós vamos aprender no processo. Então, toda semana nós vamos estar aqui, 8h45, mais conhecido como 20h45, também conhecido como 8h45, né? A gente vai estar aqui, vamos falar sobre esse assunto e nós vamos também responder algumas perguntas. Nós vamos tirar dúvidas. E aí, como vai ser a semana toda, a gente vai se organizar. Primeiro eu vou falar bastante sobre o assunto, né? Criar um clima para estudo. Então, tem outras lives lá, né? Indique o canal aí para os seus amigos. Saúde Mental Extrema, né? Tem no Facebook, que é por aqui, tem no Instagram, Saúde Mental Extrema, tem no YouTube, Saúde Mental Extrema, e essas lives vão ficar lá, né? A princípio eu estou deixando tudo aqui no Facebook, já tem lá, eu acho que umas 4, 5 lives falando do assunto, né? E estamos aqui para ajudar, para auxiliar, né? Eu falei da lei nova que saiu, do processo de internação, que está modificando. A própria lei está dizendo que o correto é começar pelo tratamento ambulatorial. A internação é o último recurso. O último recurso. Né? Porque é muito difícil ficar lá esse tempo todo. Né? Então, divulguem aí para o seu grupo, para as pessoas, que diariamente nós vamos estar por aqui. Compartilhe aí nas redes sociais, manda lá se você gostou, dá uma assistida lá nas outras, que a gente está querendo fazer um processo de sequência, mas a gente vai voltar a falar desse assunto. Né? Agora esse quadro aí é o quadro inteiro,
para explicar, mas depois a gente vai por partes, explicar dentro do programa, o programa direitinho, como que funciona, e a gente se vê amanhã, às 20h45. Até lá, um forte abraço e se cuide. Muito obrigado por estar aqui comigo.